Meu povo de Deus, meu povo amado, bem-vindos à mesa. E meus convidados queridos podem se sentar. Estão cansados? Seu Mário já estava quase sentado antes de eu convidar. Não é fácil não, irmão. Tudo bem, pastora? Pedrão, bebidinha gelada, tudo no esquema. Pedrão ainda vai viajar, né, Pedrão? Tá doido. Pastora, tudo certo? Pastor Valdir? Nai? Meu povo de Deus, estamos aqui na continuação da série A Mesa do Testemunho. Não sei se você assistiu as mensagens anteriores. Eu acredito que seja interessante, que seja importante. Creio que as palavras podem falar ao vosso coração. Então, volta nos vídeos anteriores e assista. Eu tenho certeza que de alguma forma irá edificar a sua vida. E agora é um tema que me enche de orgulho. É um tema que muita gente nessa mesa vai chorar. E você em casa também. Porque eu vou falar e o tema é a mulher sábia. É algo que eu posso também falar com muita propriedade. Porque eu sou casado com uma mulher sábia. Mas a gente vai um pouquinho para frente falar disso. E o versículo que vem ao meu coração, eu acho que é um versículo universal para todos. Quando falamos de mulher sábia. Vou ler para você, então, Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. E não tem como eu ler esse versículo e não direcionar todos os meus pensamentos à minha esposa, que está sentada ao meu lado. Eu teria, talvez, ficar aqui horas e horas para contar todas as vezes que ela foi sábia. Mas eu vou lembrar de uma história, de um testemunho. Eu, como todos conhecem a minha história, sabe, eu nasci com câncer. E uma das coisas que eu carreguei por muitos e muitos anos foi uma coisa chamada hepatite C. Uma doença até ontem sem cura. Uma doença que hoje existem tratamentos que aumentam muito as curas. Ele não é 100%, mas ele é extremamente com resultado positivo. E essa hepatite eu peguei na época de hospital. Então eu não sei mensurar a data, mas foi mais ou menos 1984, 85, quando eu fiz muitas transfusões de sangue. E naquela época, na transfusão de sangue, na doação de sangue, não tinha o controle da hepatite C. Eu acho que foi em 1992, entre 91, 92 e 93, que eles começaram a colocar a hepatite C como um exame obrigatório na doação. Eu não sei. E hoje, a hepatite C hoje, eu acho que ela já está erradicada. Não existe mais novos casos de hepatite C, né? Mas existe uma dificuldade muito grande de quem teve hepatite C, que é uma doença que ela destrói o seu fígado. O fígado, mesmo sendo um órgão que ele regenera, a hepatite C cria machucados, cicatrizes que não se regeneram. Então, o resultado disso é algo bem ruim. E eu sempre tive isso e não sabia. Eu descobri a hepatite C num exame de rotina com o meu pai lá em São Paulo, que eu fazia um check-up no Hospital de São Paulo e já tinha feito vários. Só que, especificamente uma vez, uma moça que era inclusive residente, nem médica ainda, nos chamou para uma consulta após e ela achou algumas variações minhas de fígado e tal, muito complexa, que os outros médicos sempre vinculavam a uma questão do meu rim, que eu tenho só um rim e tudo mais. E ela pediu para a gente ir mais a fundo, então eu descobri que eu tinha hepatite C. Fiz vários exames, a hepatite C teoricamente estava num grau de aceleração baixo pelos anos todos que eu tinha. Só que em meio à pandemia, eu após ter pego Covid, fui ao hospital fazer alguns check-ups, o meu médico disse, você precisa tratar da hepatite, porque senão com 50 anos eu terei que fazer uma transfusão de fígado em você. Minha esposa estava junto quando ele falou isso. E aí eu tentei durante a pandemia comprar esses remédios, porque para começar esse tratamento. Só que todos os laboratórios que a gente ligava fora do Brasil, eles não estavam fabricando esse remédio. Eles estavam focados na pandemia.
Quando passou a pandemia, eu tive no médico novamente por uma questão, e ele falou, e aí, e o tratamento? Vamos fazer agora? Falei, vamos fazer. Então eu montei uma equipe médica e comecei o meu tratamento, aqui em Joinville mesmo. E aí, resumindo a ópera, eu comecei em outubro de 2022, o tratamento. Eu peguei a primeira dose de remédio, fui para os Estados Unidos, fiquei um mês nos Estados Unidos. E para quem não sabe, esse tratamento é como uma quimioterapia. Ele é um antiviral muito forte, que você toma todos os dias, durante 90 dias, ininterruptamente. Se você esquecer um dia, você tem que começar do zero. E eu fiz rigorosamente correto. Por quê? Porque eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra que eu seria curado da hepatite C. Eu estava agarrado naquela palavra. Fiz esse tratamento, que é muito complicado. Eu tive muita náusea, tive muita dor de cabeça e vários outros sintomas muito ruins durante 90 dias. Mas eu tinha certeza da minha cura. Quando eu terminei o tratamento, fui fazer os exames novamente, fui correndo para o médico ansioso, uma médica. Quando ela abre os exames, ela olha para mim e fala assim, Thiago, não fique triste, mas não teve resultado positivo. Você continua com hepatite C. Existem vários tratamentos diferentes. A gente usou um tipo de antiviral. Pode ser que a tua hepatite a gente precise usar outros tipos. Então, não desanime. Daqui 3 a 4 meses, a gente refaz os exames para entender a carga viral, para entender o tipo de vírus mais a fundo, e a gente inicia um novo tratamento. Esse prazo era necessário, que eles chamam de desmamar, né? De sair do sangue o remédio. Eu não vou negar que aquilo ali acabou comigo. Eu saí dali muito triste. Eu saí dali falando, mas eu tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra, como é que eu não me curei? Fiz tudo certo. Eu fiz todo o tratamento correto. Eu cuidei da alimentação, exercício. Não ingeri isso, não ingeri aquilo. Passei por todas as fases, sofri por todas as fases. Por que que Deus está fazendo isso comigo? Quantas vezes você, às vezes, não fez essa mesma pergunta? Por que não dá certo? E aí, certo dia Deus fala assim para mim. Estava orando, e na madrugada Deus fala, você conhece a história de Lázaro? Eu conheço. Você sabia que Lázaro era amigo de Jesus? Eu falei, sabia. E você sabia que Lázaro não foi curado por Jesus? Jesus o ressuscitou. E aquilo entrou no meu coração como se é com 2 tratamentos. Deus quer fazer diferente. Ele quer mostrar um milagre para mim não desistir. Tipo, não desista que eu vou fazer um milagre. Ele queria saber se eu iria desistir. E eu falei, não. E aquilo encheu a minha alma. E a minha esposa sempre esteve muito tranquila. Desde o dia que eu falei para ela que não tinha dado certo o tratamento, ela falou, não se preocupa. Vai dar certo. Você vai ser curado. Você tem uma palavra. Ela tinha uma fé que me remete a um texto que eu gostaria de ler, que é um texto em Hebreus 11:1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé é a certeza do final em meio ao processo. Então eu esperei aqueles meses, eu tinha uma viagem marcada para Israel, eu cancelei essa viagem. E quando foi fevereiro de 2023, deu o prazo e eu tinha que fazer os exames. Eu por muitas vezes fui fazer os exames, mas alguma coisa me tirava do laboratório. Foram 3 ou 4 vezes. Alguém me ligava, tinha um compromisso, muita gente. Até que um dia, minha esposa, eu lembro, ela tinha ido para a igreja. Falei, hoje eu vou fazer. E fui lá e fiz os exames. Só que eu esqueci do resultado. E aí, certo dia, eu estava em casa, sentado à mesa do café. Minha esposa estava no canto da mesa, fazendo a sua unha. Quando recebo uma mensagem do WhatsApp da secretária da médica, falando, e aí, Thiago, você não fez os exames ainda? Manda o resultado para a gente poder pegar os remédios. Falei, meu Deus, esqueci. Não, peraí, eu vou entrar no aplicativo dos exames. E já vou pegar. E minha esposa está calada no canto da mesa. Ela vira para mim e fala assim, você ainda não pegou esses resultados? Lembra disso? E aí eu falei, não, ainda não. E aí ela balançou negativamente a cabeça, então pegue os resultados. E eu peguei os resultados na internet e fui mandar diretamente. E aí ela me perguntou, você não vai olhar? Eu
falei, não, vou mandar, eu tenho que mandar para a moça. Ela falou, mas olha. E Deus no meu coração falou, você não vai olhar o resultado? E quando eu abri o resultado dos exames, veio como negativo. Eu estava curado da hepatite C, sem qualquer tipo de tratamento durante aquele período. No momento que eu estava desmamando, eu fui curado. No momento que eu estava me preparando para um novo tratamento, eu fui curado da hepatite C. E aí eu entro em um estado de emoção, começo a chorar. E minha esposa, sem eu responder, ela já começa a chorar. Ela já entende o que acontece. E aí ela diz para mim, eu já sabia. E aí eu descubro, naquele dia, que a minha esposa estava numa campanha de oração com algumas amigas, pastoras e profetas. E o assunto principal da campanha de oração era sobre a minha cura. Aí eu pergunto para você, mulher que está nos assistindo, eu pergunto para vocês, mulheres aqui à mesa. Será que você está sendo sábia? Será que você está edificando a sua casa? Será que você não está destruindo? A minha esposa teve a sabedoria dos céus para interceder por mim, pelo seu marido, pelo seu esposo. E como eu falei, essa é uma história única, mas eu teria muitas outras. Eu sou o resultado de um perdão. Hoje eu estar aqui com vocês, estar com a minha esposa, é porque um dia ela decidiu perdoar. Porque eu fui falho, joguei nosso casamento por água abaixo, mas ela foi obediente ao Senhor e ela decidiu me perdoar. E hoje, a sabedoria dela faz com que a gente viva os melhores dias das nossas vidas. A minha esposa, se você perguntar para ela agora, amor, quem manda lá em casa? A resposta dela, pode falar alto, qual seria a tua resposta? Eu. Ok. Só que a sabedoria dela faz com que as minhas respostas finais sempre é aquilo que ela quer. Então, ela me deixa na impressão de que eu mando, mas no final eu faço tudo o que ela quer. Então, mulher, em vez de ficar discutindo, em vez de ficar criando expectativa no seu marido, seja sábia. Leia esse versículo todos os dias quando você acordar, porque às vezes a sua casa está destruída, às vezes o seu casamento está indo por água abaixo, porque você está esquecendo de ser sábia. Você está destruindo a sua casa com as suas próprias mãos. Não espere o seu marido se transformar. Eu tenho uma história de uma funcionária minha que queria que eu levasse o marido dela para um retiro. Eu falei, não vou levar, porque ele vai se transformar. E aí você vai se separar dele, porque você quer um marido novo, continuando com os costumes velhos. Então, fica uma dica, mulher. Seja sábia. Se transforme primeiro para receber a bênção. Edifique a sua casa. Não coloque a expectativa, se ele mudar, eu faço. Ninguém dá o que não recebe. Então, eu queria que nós pensássemos nesse assunto. E queria agradecer a minha esposa por ser quem ela é, por deixar eu fazer parte da sua vida e, acima de tudo, por ter me perdoado. Por isso, mulheres, aqui tem um exemplo. A minha esposa. Seja sábia, perdoe, faça com que sua casa prospere com a sua sabedoria e não seja destruída com as suas próprias mãos. Não desanime, não desista, independente da situação que se encontre agora. O que vai dar o resultado final é o que você vai fazer a partir de agora. Viva amanhã fazendo o certo hoje. Seja sábia, Deus é contigo.